Mas qual seria essa proposta para que essa redução na liberação de insulina fosse interessante, né? Porque através de uma menor liberação de insulina, na teoria, nós teríamos uma redução da lipogênese. E aqui a gente vai entrar nos diferentes impactos que uma dieta low carb vai ter no nosso corpo. Eu trouxe aqui uma série de impactos, tanto positivos quanto negativos, e a dinâmica da aula vai gerar em torno desses diferentes impactos. A partir disso, nós vamos interpretar diferentes artigos científicos aqui, que eu tenho certeza que vocês não conheciam. Tá? Tem muito artigo aqui que eu nunca tinha visto, por exemplo, que eu pesquisei estudando para essa aula, mas que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na prescrição de vocês do dia a dia, beleza? Então, esse foi o primeiro impacto que a gente analisou da dieta low carb no nosso corpo, que é a queda do glicogênio, o que gera essa ilusão de perda de peso, mas que é facilmente recuperado. Um outro ponto que a gente vê ele cercando a dieta low carb, né, como um possível benefício, seria a redução da liberação de insulina. Então, existe essa proposta também em torno da dieta low carb, né? Sem dúvida, nós temos alimentos macronutrientes que estimulam mais a liberação de insulina, como os carboidratos, mas se a gente parar para ver, as proteínas no geral, eles também estimulam essa liberação da insulina. Principalmente os aminoácidos de cadeia ramificada, né, os BCAAs. Falando principalmente da leucina, que é um aminoácido extremamente insulinotrópico. Então, já quebrando um pouco esse mito de que carboidrato é realmente o macronutriente que mais vai liberar insulina, não é bem assim, até porque as proteínas também têm essa capacidade alta de estimular a liberação de insulina. Mas, fechando esse parênteses aqui, vamos analisar essa teoria de que uma dieta low carb poderia reduzir a liberação de insulina. Qual seria a proposta para essa redução da liberação de insulina ser interessante? Mas qual seria essa proposta para que essa redução na liberação de insulina fosse interessante, né? Porque através de uma menor liberação de insulina, na teoria, nós teríamos uma redução da lipogênese. Então, menor. Tá tudo certinho. Menor liberação de insulina, consequentemente, menos lipogênese e mais lipólise. Então, esse é uma das justificativas para que, se uma dieta low carb diminuísse a liberação de insulina, ela seria interessante. A segunda justificativa seria a associação da insulina com a retenção de líquidos. Isso realmente acontece. Tudo bem? Quando a gente tem um maior consumo de carboidratos, nós temos também uma maior retenção de sódio por conta da liberação da insulina, né? Então, inclusive, até quando a gente prescreve dietas para hipertrofia para o nosso paciente, onde a gente aumenta o aporte de caloria geral, que nós aumentamos o aporte de carboidratos, é comum que esse paciente passe a reter mais líquidos um pouquinho. É algo fisiológico. Tudo bem? Então, a partir de um menor consumo de carboidratos, na teoria, poderia ocorrer uma menor liberação de insulina, consequentemente, uma menor retenção de sódio, o que levaria a uma menor retenção de líquidos, causando ali um menor inchaço. E aqui, quando a gente fala dessa retenção de líquidos provida pelo sódio, a gente está falando daquela retenção subcutânea, que realmente gera um aspecto estético negativo. Tudo bem? Então, desse ponto de vista, uma menor liberação da insulina poderia ser interessante. Lembrando que essa redução da liberação da insulina também influenciaria na perda de peso inicial a partir de uma dieta low carb, né? Até porque o corpo armazenaria menos sódio, o que facilitaria essa liberação de líquidos. Mas então, a partir de uma dieta low carb, se essa dieta realmente diminuísse a liberação da insulina, nós teríamos dois pontos positivos. Menor lipogênese, consequentemente, maior lipólise, e também menor retenção hídrica subcutânea.
Mas que fique claro que a insulina, por si só, ela não promove a obesidade. Mencionei esses 2 pontos, mas é importante a gente saber disso. Existe também essa demonização da insulina em relação à obesidade. Se de fato a insulina ela promovesse a obesidade, uma dieta com 1.000 calorias, por exemplo, e 100% de carboidratos, ela seria uma dieta completamente obesogênica, né? Porque teria uma liberação muito grande de insulina. Porém, se o paciente segue essa dieta aqui, de 1.000 calorias e 100% de carboidratos, mas ele tem um gasto de 2.000 calorias, ou seja, se ele estiver em déficit calórico, ele vai perder peso do mesmo jeito. Certo? Então não é a insulina que vai definir o ganho de peso ou não. Tudo bem? É realmente o balanço energético. É se o paciente está em déficit calórico ou se o paciente está em superávit calórico. Beleza? Só abrindo mais esse parênteses também, porque é um tema que a gente pode ouvir por aí, a gente acaba ouvindo essa relação negativa da insulina, né? E agora com essa proposta. Será que uma dieta low carb ela é eficiente para reduzir a liberação de insulina? É isso que a gente vai avaliar. Esse estudo que analisou 8 indivíduos saudáveis, eles ficaram 3 semanas em dietas altas em carboidratos ou em dietas altas em gorduras, né, 2 grupos diferentes, mas com um pequeno viés aqui que o grupo high fat, alto em gorduras, consumiu menos fibras e proteínas. E a proposta, como eu falei, é analisar se uma redução no consumo de carboidratos levaria a uma redução nos níveis de insulina. Ou seja, será que o grupo que consumiu mais gordura e menos carboidrato, será que esse grupo apresentou uma queda nos níveis de insulina? Só mostrando aqui que realmente o grupo alto em carboidrato fez um consumo bem mais considerável de carboidratos que o grupo alto em gordura e vice-versa em relação à gordura. Qual foi a conclusão que esse estudo aqui chegou? Que não ocorreu diferença significativa entre os 2 grupos em relação ao nível de insulina e a glicose sanguínea. Ou seja, independente se o paciente consumiu mais carboidrato ou mais gordura, não teve uma diferença significativa nos níveis dele de insulina. Inclusive, não teve diferença significativa, vale destacar, mas o grupo que consumiu mais carboidrato apresentou uma insulina menor que o grupo que consumiu mais gordura. Tudo bem? Então não é uma regra, né? Se uma das justificativas para uma dieta low carb seria uma redução nos níveis de insulina, na prática, a literatura nos mostra que não é uma regra que uma redução no consumo de carboidratos vai prover uma redução nos níveis de insulina. Beleza? Na verdade, existem 2 respostas para essa pergunta, né? Não é tanto faz, mas a justificativa são essas 2 aqui. Primeiro, por conta da adesão. Sempre vale a pena nós avaliarmos através da anamnese qual dieta se encaixaria melhor na rotina daquele paciente. Nós vamos ter no consultório pacientes que gostam muito de carboidratos, que têm uma afinidade muito grande com carboidratos, onde uma dieta low carb comprometeria muito a adesão. E nós temos também aqueles pacientes que têm uma maior afinidade com os lipídios, com as gorduras. Então, a individualidade em relação à adesão também é algo que deve ser considerado. É algo que nós devemos investigar na nossa anamnese. Beleza? E aqui embaixo, o ponto principal. A resistência à insulina. Então, talvez muitos de vocês não estejam familiarizados com essa questão da insulina, do impacto da insulina na metabolização dos carboidratos. Eu tenho uma aula completa de cerca de 1 hora só falando sobre a insulina, lá na comunidade online da Escola da Nutrição Esportiva. Tudo bem? Então, se você é aluno da comunidade, assista essa aula antes de continuar assistindo essa aqui, dá um pulo lá, assiste essa aula e continua a partir daqui na gravação, tudo bem? Mas se você não é aluno, não tem problema, continua aqui que eu tenho certeza que ainda assim você vai aprender muita coisa. Mas a resistência à insulina é um fator extremamente importante para definirmos se nós vamos prescrever uma dieta low carb ou uma dieta low fat.